Já sei o que eu preciso de fazer para poder mudar a minha vida em 6 meses. Você também já sabe. Afinal, todo final de ano a gente faz ali 1001 metas, né? Aquele exercício que a gente vai começar a fazer, aquela aula de dança, de luta, aquela dieta para poder gerar mudança no corpo, entrega espiritual, enfim, a gente faz 1001 planos toda virada de ano. E a gente até planeja como que vai ser aquela execução daquele processo. O problema é que no final das contas a gente simplesmente não consegue executar. A gente está há 2 meses para o meio do ano de novo. E eu te pergunto, quantas das metas que você fez lá no início do ano você já começou a realmente executar na sua vida? Você já se perguntou o porquê que você, mesmo sabendo o que você precisa de fazer para melhorar, ainda assim você não consegue melhorar? Sou Scarlett Ribeiro, terapeuta e mentora de inteligência emocional, e eu ajudo você a construir uma vida com relacionamentos mais saudáveis e uma vida emocionalmente mais leve. E esse é o nosso quadro sobre como gerar mudança nas nossas vidas em 6 meses, tá? 6 meses, uma nova vida. E esses vídeos, ele tá trazendo algo muito profundo. Se você já tá nessa série, se você já viu os outros vídeos, você já percebeu que esses vídeos se trata de algo muito mais profundo do que além do que só criar novos hábitos, sabe? A nossa mudança, ela vai muito além disso, ela está no nosso subconsciente. E é só quando a gente vem entendendo essas nuances que está por trás do nosso subconsciente que a gente realmente consegue gerar mudanças de fato. É porque, como eu disse no início do vídeo, né, a gente já sabe o que a gente precisa de fazer, a gente já sabe quais são os hábitos que a gente precisa de executar para poder ter um relacionamento melhor, uma vida melhor, sabe? Um emocional melhor, um corpo melhor, a gente já sabe que a gente precisa de fazer. O negócio é que a gente só não consegue fazer. E só para constar, hoje as coisas estão diferentes por aqui, o nosso cenário está diferente, tá? É porque eu estou no meio de uma viagem, do jeitinho que eu gosto, no meio do mato, com o canto dos pássaros, e está sendo incrível. E eu tive esse insight, sabe, do assunto que a gente vai abordar aqui hoje, que ele é extremamente importante. Eu falei, cara, eu preciso de dividir isso com a galera. Então não ligue, porque o vídeo está bem artesanal, tá tremido, tá sem tripé, vai! Foca só na mensagem. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos. Cara, se você quer realmente mudar a sua vida, você precisa se concentrar muito nisso. Você sabia que a gente tem cerca de 70.000 pensamentos por dia? E aí tem um estudo em Harvard, se não me engano, que mostra que cerca de 90% desses 70.000 pensamentos são os mesmos. Eles se repetem na nossa mente várias e várias e várias e várias vezes. E aí, se você se questionar, tipo, qual que é o pensamento que está sempre se repetindo na minha mente, eu aposto que é justamente aquilo que você está vivendo hoje. Então, por exemplo, se você está com problemas financeiros, automaticamente os pensamentos que estão ali sendo nutridos na sua mente é sobre contas, sobre boletos, sobre como é difícil de fazer dinheiro, como você tem que fazer um esforço muito grande, como que você tem que matar um leão por dia, como que é tudo tão difícil para você nesse quesito. Se o seu problema é relacionamento, provavelmente você passa a maior parte do seu dia pensando naquela pessoa, pensando nas dificuldades que você tem de ter aquele relacionamento, pensando, sabe, um monte de coisas ruins referente àquele relacionamento. O negócio que eu quero te atentar aqui é que cerca de 70.000 pensamentos você tem por dia. 90% deles são repetidos. E 90% deles, ou seja, a maior parte do seu tempo, você está revivendo os seus problemas na sua mente. Você não está focado na solução, você está focado nos problemas. Você, em algum momento da sua vida, já estudou sobre criação de uma nova realidade? Você sabe que existe uma fórmula matemática para poder criar uma nova realidade, tá? Isso aí é falado na física quântica, é falado na lei da atração, é falado na Bíblia, inclusive, tá? Essa fórmula mágica que tem por trás de criar uma nova realidade, o primeiro passo dele é literalmente cuidar dos seus pensamentos. Inclusive na Bíblia você vai achar vários versículos que falam justamente sobre isso, sobre você cuidar dos seus pensamentos, do seu emocional, da sua mentalidade, porque realmente esse passo ele é fundamental na criação de uma nova realidade. Por que isso? Porque você tem pensamentos, esses pensamentos geram em você sentimentos.
E esses sentimentos que vão determinar quais são as ações e as escolhas que você vai fazer no seu dia a dia, querida. Isso mesmo. Quer ver? Vamos fazer um teste? Começa a pensar aí daquele dia que o seu crush, que o seu namorado, sua mulher, sua esposa, seja lá quem tiver na sua vida, né? A pessoa, seu cônjuge. Pensa naquele dia que ela pisou na bola com você. Sabe, lembra aí de um dia que você passou uma raiva. Se você é solteiro, lembra aí daquele ficante, aquele peguete, que você chegou a passar uma certa raiva com essa pessoa, sabe? Ela pisou na bola com você, não foi legal. Começa a lembrar dos detalhes dessa situação. E aí imagina que essa pessoa acabou de chegar aí na sua casa, ela entrou pela porta da sua casa. Você acha que você vai conseguir ser amorosa, carinhosa, sabe, com essa pessoa? Me fala assim, sinceramente, você acabou de lembrar do dia que ela pisou na bola com você, e aí você ficou nutrindo esse pensamento na sua mente. Automaticamente, nosso cérebro ele não sabe o que é imaginação, tá? E o que é verdade. Nosso cérebro ele não consegue identificar. Automaticamente, quando você ficou pensando sobre o dia que ele pisou na bola com você, você nutriu sentimentos dentro de você, despertou sentimentos. Gente, não tem como controlar isso, tá? Quando essa pessoa chega, a gente não consegue agir com ela de uma forma diferente. A gente vai agir de acordo com o pensamento que a gente teve anteriormente. Mulher é boa nisso, tá? Mulher vai entender muito bem do que eu tô falando. Muitas vezes o homem chega em casa, ele não sabe nem o que ele fez de errado. Aí ela já trata ele mal, fica com raiva, e na hora que ele vai conversar, mas o que eu fiz? Aí ela fala, você lembra? Você lembra aquele dia, 5 anos atrás, daquele dia que você fez x, 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 y? Você sabe do que eu tô falando, né? Sim, para tudo. Eu dei o exemplo com relacionado a dinheiro, falei sobre relacionamento, e se você é uma pessoa que resolveu mudar o seu corpo físico em 6 meses, você vai perceber isso também. Você se olha no espelho aí, em vez de você, né, se elogiar, você começa a se criticar. Aí você começa a criar um certo repúdio pelo teu corpo. Aí você fala, preciso de fazer dieta, preciso de malhar, olha lá como é que eu tô, nossa, eu procrastino tanto, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, e começa a pegar um chicote, ó, e dá ali nas suas costas. Durante um tempo, talvez você até consiga fazer exercícios físicos ali, talvez, durante uns 2, 3 dias da semana, mas esse negócio de você estar sempre focada no problema, sempre, literalmente, direcionando a sua atenção para as coisas ruins, para os aspectos ruins da sua vida, vai gerar sentimentos ruins. Esses sentimentos ruins vão fazer com que você perca o controle das suas ações, no sentido de fazer coisas que alimentam ainda mais essas coisas que você fica reclamando na sua vida. Prestando atenção no que eu tô te falando, tipo assim, na profundidade disso que eu estou dividindo com você, não sei se você sabe, mas isso é assunto de mentoria, tá? As pessoas me pagam para eu ensinar elas a fazer isso, para eu ajudar elas nesse processo. Então, me valoriza, tá? E também valoriza porque, poxa, eu tô no meio de uma viagem, parei para poder estar aqui gravando o vídeo para você. Então, já deixa o seu like aqui e também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está buscando gerar mudanças na vida dela. O negócio é esse. Todos os dias você tem 70 mil pensamentos, 90% desses pensamentos, os mesmos pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos todos os dias, e todos os dias as mesmas escolhas, as mesmas ações. Isso é válido para tudo, para 100% dos resultados que você tem na sua vida. Todos os exemplos que eu citei aqui, o mais importante é aquele que alimenta a sua autoimagem. O que é isso? É a forma com que você se vê. Então, imagina que você quer realmente gerar essa mudança na sua vida, você está comprometido com isso, e aí você todos os dias se olha no espelho e fica se criticando. Ou, não precisa nem se olhar no espelho, mas você acorda e você fica alimentando na sua mente, nossa, eu sou tão incapaz, nossa, eu tô me sentindo tão triste, nossa, eu tô me sentindo tão para baixo, eu tô me sentindo tão melancólica, e aí você fica alimentando esses pensamentos, sabe? Quando você fica se comparando demais, pensa. Sabe, quando você fica, ah, mas fulana fez isso e eu não. Ai, mas a minha vida é uma merda. Ai, mas e aí começa a se comparar com todo mundo que você vê, principalmente nas redes sociais. E você é sempre o pior lado da moeda. E aí você fica alimentando na sua mente todos os dias esse pensamento. Nossa, eu sou tão procrastinadora, nossa, sabe? Entendeu? Deu para entender.
Pensa, se você quer gerar mudanças na sua vida, você tem que eliminar esses tipos de pensamento. E cara, já vou avisando, não é nada fácil. É um processo, mas a gente está aqui justamente para poder aprender isso. Tinha uma frase que fala: você não é o seu pensamento. E se você é uma dessas pessoas que vive se martirizando, vive se dando chicoteada, vive se comparando com outras pessoas, use essa frase como um mantra: você não é os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles geram sentimentos e eles geram ações, mas você não é essa pessoa que se pinta, né, como muitas vezes vítima, como insegura, como triste, como melancólica. Você não é, você apenas está. E da mesma forma que você está assim agora, você pode gerar mudanças, ok? Como eu disse, querida, não adianta você saber o que você precisa de fazer, traçar todo um plano, uma rotina para poder criar novos hábitos, se você não cuidar dos seus pensamentos. Você já entendeu a importância dos pensamentos? Eu tô perguntando de novo porque, gente, ninguém ensina isso pra gente, sabe? E isso é realmente um aspecto muito importante para que a gente pare de se sabotar no nosso dia a dia. Espero que você tenha entendido, mas caso você não tenha entendido, fique à vontade para poder colocar aqui nos comentários a sua dúvida, tá? No último vídeo que eu trouxe aqui pra gente, eu falei sobre a importância de você saber o que você realmente quer para sua vida. Se você não assistiu esse vídeo, assiste porque ele vai ser muito útil aqui pra gente. Quando você tem claro o que você realmente quer para sua vida e não é aquilo da boca para fora que a gente fala todos os dias, sabe? É quando a gente realmente para e pensa e reflete sobre isso e encontra essas respostas, a gente vai usar isso como um gatilho para poder mudar esses pensamentos. Partindo desse princípio, eu vou considerar que você fez o exercício do último vídeo dessa série, tá? Se você ainda não fez esse último vídeo, assim que esse vídeo aqui acabar, você volta lá para esse último vídeo, tá? Eu vou deixar ele também no final anexado para vocês, para que fique mais fácil de vocês encontrarem esse vídeo. Uma vez que você sabe o que você realmente quer, tá na hora da gente gerar essa mudança de pensamentos. Como que a gente vai fazer isso? Dá exemplos que eu já trouxe aqui, tá? O primeiro foi sobre dinheiro. Vamos supor que você é uma pessoa que está querendo mudar a sua vida financeira. Você não vai evitar, tá? Ficar nutrindo os pensamentos de contas, de boletos para poder pagar, de hábitos consumistas no seu dia a dia. Como que você vai fazer isso? Vamos supor que você é uma pessoa que tem a crença do esforço, que acha que tem que matar um leão por dia, porque se não fizer isso, a vida não muda para você, o dinheiro ele não vem. Toda vez que você se perceber nesse padrão, você pode, às vezes, repetir um mantra, sabe? Tipo, dinheiro vem fácil, frequentemente, de múltiplas formas diferentes, em quantidades infinitas. Eu repeti esse mantra por muito tempo na minha vida, porque eu era essa pessoa da crença do esforço, sabe? De achar que tinha que sangrar para poder ter resultados na minha vida. Esses mantras, eles vão te ajudar a quebrar esse padrão de ficar pensando nesses problemas, né, de, eu preciso de sangrar para poder ter resultado. Se o seu problema é boleto, ao invés de você ficar se criticando muitas vezes, reclamando porque tem que pagar o boleto, você começa a girar uma chavinha e a agradecer. Porque, querida, se você está pagando o boleto, é porque você adquiriu algum bem, é porque você criou alguma experiência para você. Então, você começa a pagar agradecendo. Sabe? Ao invés de reclamar, nossa, eu vou ter que pagar R$ 1.000 de boleto, você começa a lembrar das experiências que você viveu com esses R$ 1.000, sabe? Aquele restaurante que você foi, aquele lanche que você pagou para os seus filhos, aquele móvel que você comprou para sua casa, você começa a agradecer. Aos poucos, você vai quebrando o padrão de ficar pensando no problema, na dor e alimentar ainda mais essa dor dentro de você e começa a focar na solução. Então, começa a mapear quais são os pensamentos que mais se repetem no seu dia a dia. E aí começa a anotar, sabe, literalmente, qual que é esse pensamento. E aí, logo embaixo, você coloca um contraponto para ele, como isso que eu acabei de fazer aqui com vocês. Se você está reclamando de ter que pagar o boleto, você começa a agradecer por esse boleto. É um processo que ele vai demorar um pouquinho. Mas eu te garanto, se você, na hora que você conseguir realmente dominar isso, você vai literalmente mudar a sua vida, assim, e numa velocidade muito rápida, tá? A gente demora para poder criar essa consciência,
tá? Esse hábito, mas a partir do momento que você cria essa consciência, as mudanças elas vêm. Por exemplo, vamos supor que o seu problema é com relacionamento amoroso. Então, ao invés de você ficar criticando aquela pessoa, vamos supor que é um crush que você está querendo ficar. E aí você fica se sabotando todos os dias, pensando nos problemas, nos defeitos, no porquê que esse relacionamento não vai dar certo. Às vezes é questão até no seu relacionamento, casamento mesmo, sabe? Às vezes você tá ali casado e fica na dúvida se você continua casado ou não. Ao invés de você ficar alimentando as dores, os problemas, os defeitos da outra pessoa na sua mente, você começa a contrapor esse pensamento. Então vamos supor que você está querendo muito se manter dentro de um relacionamento, só que as coisas não estão fáceis. Você começou a criticar literalmente aquela pessoa o tempo todo. Toda vez que você reclamar dela, você vai se questionar, beleza, ele falhou nesse ponto aqui comigo, mas qual outro ponto que ele traz benefício para minha vida? Quais são as coisas boas que ele traz para minha vida? Como que eu evoluí no processo de estar com ele? Como ele faz com que eu me sinta no dia a dia? Às vezes a resposta vai ser ruim, tá? E se a resposta for ruim, você já sabe. A gente tem vários vídeos aqui falando sobre relacionamento no nosso canal. Já vai lá e dá uma olhada, beleza? Mas se a resposta for boa, cara, tá ali o lugar de você começar a restaurar esse relacionamento. Você vai começar a tratar a sua forma de ver a outra pessoa. Isso serve tanto para relacionamento amoroso quanto para qualquer relacionamento na sua vida. Às vezes é o relacionamento com o seu chefe, é o relacionamento com as pessoas do seu trabalho. Você começa a avaliar os pontos bons daquela pessoa. Quando você começa a pensar mais sobre as vantagens de ter aquela pessoa na sua vida, automaticamente você muda os seus sentimentos sobre aquela pessoa. Automaticamente as suas ações com aquela pessoa mudam e automaticamente essa pessoa vai reagir a isso. Então, às vezes, você está ali em pé de guerra com a pessoa, mas como você vai mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações, aquela pessoa, ela fala, ué, ela está mudando comigo, então não tem por que eu ficar sendo reativa a ela. E aí as suas relações começam a já gerar mudanças, tá bom? Se é o seu corpo físico que você quer mudar, se é o quesito saúde, ao invés de você ficar se olhando no espelho e se criticando, se comparando com outras pessoas, se colocando para baixo, gerando sentimento de incapacidade, se menosprezando, falando, ah lá, tá vendo? Nada dá certo para mim. Ah lá, tá vendo? Eu não consigo seguir em frente com nada. Ah lá, tá vendo? Eu tô sempre desistindo dos meus objetivos. Nossa, por que que eu sou assim? Por que que eu procrastino tanto? Ao invés de você ficar se questionando isso o tempo todo, muda, vira a chave, tá? Tem gente que usa até umas liguinhas no braço e toda vez que começa a gerar esses pensamentos ruins, elas batem, sabe, essas liguinhas para poder, tipo, gerar uma dor e falar assim, opa, peraí, tá errado. Essa é uma opção de você fazer também, mas você pode fazer isso sem ter que gerar uma dor física, sabe? Toda vez que você perceber que tá nesses pensamentos, nesse looping de pensamentos ruins sobre você, começa a se olhar de outra forma, começa a questionar, tá, e quais são as vantagens de ser eu? E aí quando você estiver triste, você vai falar assim, nossa, não tem vantagem nenhuma ser eu. Aí você pensa e fala assim, poxa, eu tenho 2 pernas, eu ando. Aí você começa a agradecer, nossa, que bom que eu posso me locomover de um lado para o outro. Aí de repente você percebe que você consegue ter tato, você consegue sentir, eu estou sentindo nesse exato momento, por isso que eu estou falando com vocês. Você consegue sentir a brisa do vento passando pelo seu corpo, pela sua pele. Aí você fala, poxa, cara, que gostoso isso. Tô feliz de sentir isso. Gratidão por isso. E aí você percebe que você enxerga, e aí você percebe que você consegue falar, e aí você percebe que você consegue gesticular, e aí você percebe que, poxa, você tem algumas qualidades. E aí você começa a alimentar os seus pensamentos com essas qualidades, mesmo que não estejam ligados àquela meta. Vamos supor que sua meta é emagrecer, mas aí você ficava ali criticando o seu corpo. E aí você percebe assim, opa, peraí, as minhas pernas são muito bonitas. Opa, peraí, a minha boca é muito bonita. E aí você começa a se elogiar com base nisso. Ao invés de você ficar nutrindo pensamentos que vão te destruir, você começa a nutrir pensamentos que te elevam, elevam o seu amor próprio, eleva a sua autoestima, eleva o seu bem-estar. Então percebe? É um processo. É longo,
sabe? Inicialmente vai ser desafiador, mas se você se propõe a fazer isso por 7 dias, mapear os seus pensamentos e aí começar a criar esses contrapontos para esses pensamentos, automaticamente você vai começar a mudar as suas atitudes no seu dia a dia. A sua tendência de se sabotar vai ser muito menor. E segundo a física quântica e a lei da atração e a Bíblia, automaticamente coisas vão acontecer na sua vida para que você consiga aquele resultado mais rápido. Porque quando você está nutrindo esses pensamentos bons, focados na solução e não no problema, a sua forma de ver a vida muda e o universo, ele entende isso. E quando o universo entende isso, ele começa a mandar mais coisas boas para a sua vida. É por isso que a sua vida está cheia de problema hoje. Por quê? Você pensa no problema, fica revivendo ele na sua mente, cria sentimentos, cria as ações e as escolhas ruins que vão te fazer com que você permanece nesse problema. E o universo, filho, ele só vai te mandar mais disso, mais disso, mais disso. Mas aí quando você faz esse exercício que eu estou te falando, mapeia os seus pensamentos, seus principais pensamentos no dia. Cria um contraponto para ele, foca na solução, foca nas coisas boas, aprende a ser grato, aprende a se valorizar, aprende a se ver com outros olhos, aprende a valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Automaticamente o universo entende, querida. E ele começa a te mandar mais disso também. Mais coisas boas, mais gratidão, mais pessoas que vão, né, melhorar o seu dia a dia. Você começa, literalmente, gente, tudo muda quando você aprende a entender o poder que tem por trás dos seus pensamentos. Então eu espero que você tenha mesmo entendido e internalizado essa mensagem. Eu deixo um conselho aqui para você, que esse é o tipo de vídeo que você vê ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Que é para realmente internalizar, porque às vezes a gente entende, sabe? Mas aí a gente entende da boca para fora. E a gente não executa no nosso dia a dia. Então já salva esse vídeo e, se possível, reassiste ele mais algumas vezes para poder realmente internalizar aquilo que você aprendeu aqui, tá? Esse foi mais um vídeo da nossa série 6 meses para poder mudar de vida. Eu vou deixar aqui anexado agora o último vídeo que eu falei para vocês sobre você descobrir aquilo que você realmente quer para a sua vida. Então, se você não assistiu ele ainda, volta lá e assiste. Talvez você já tenha assistido ele, mas você esqueceu alguma coisa, volta e assiste novamente, porque com certeza, se você pegar essa linha de raciocínio que está vindo dentro desses vídeos, você vai mudar a sua vida não só para os próximos 6 meses, sabe? Você vai começar a gerar mudanças na sua vida contínuas pro resto da sua vida, literalmente. A gente está falando aqui sobre evolução pessoal, evolução espiritual, evolução mental, sabe? Então só tem coisa boa. Não deixa de assistir. Beijos, até o próximo vídeo.